Bom, eu estou aqui com o Dr. Felipe Zervas e, doutor, eu vou falar sobre o Outubro Rosa. Qual é a importância do Outubro Rosa e a prevenção para que a saúde da mulher se mantenha uma saúde muito boa, uma saúde adequada e saudável? Olá, Silvio. Prazer estar participando hoje aqui contigo. E o Outubro Rosa, ele é essencial nessa prevenção da saúde feminina. Muitas vezes a gente fica achando, será que todo ano a gente tem que relembrar que é importante a mulher se cuidar, se conscientizar? E nós já tivemos estudos que mostraram que quando chega nessa fase de outubro e novembro, aumenta a procura das mulheres pelos exames de mamografia, que é o principal exame de diagnóstico precoce. E nessa correria do dia a dia, a gente esquece que a gente tem que pensar na gente e cuidar do próprio corpo. Então, outubro foi o mês que foi escolhido, né, para essa campanha do Outubro Rosa, que é mundial e que é muito importante nessa prevenção da saúde mamária. Perfeito. É evidente que o senhor citou um exame aí, mas naturalmente que a questão toda envolve vários aspectos, vários exames e tal, né, que podem apor esse diagnóstico e favorecer a cura do câncer de mama e até a prevenção para que não aconteça. Perfeito. Quando a gente fala em prevenção, vamos deixar claro o que quer dizer isso: evitar o aparecimento de algum problema ou de alguma doença. A mamografia é o diagnóstico precoce, ela não vai prevenir a doença, ela vai prevenir o aparecimento da doença numa fase avançada, aumentando a chance de cura. A prevenção primária, que a gente chama, é a mulher fazer atividade física, evitar tabagismo, evitar álcool. Estilo de vida. Estilo de vida, perfeito. Que às vezes é o mais difícil da gente conseguir modificar. Então, isso é que vai prevenir o aparecimento da doença, não só o câncer de mama, como outros tipos de cânceres também. Bom, nós sabemos aqui da atuação da Oncoclínicas e do quão avançada ela é do ponto de vista da sua tecnologia, né, para enfrentar esses desafios aí. Mas, basicamente, o que diferencia essa tecnologia de ponta que vocês têm e que novidades e quais as unidades que dispõem disso no Rio Grande do Sul e fora dele? Perfeito. A Oncoclínicas hoje é o maior grupo de oncologia do Brasil, né, e isso é muito importante, porque para tu tratar bem uma pessoa, tu precisa de muitas pessoas pensando nisso. A gente chama isso de multidisciplinaridade. Toda semana nós temos uma série de reuniões com pessoas do Brasil inteiro e de fora do Brasil, discutindo os casos de nossos pacientes. Então isso aí é muito importante. Pensando em tecnologia, nós temos aparelhagem de ponta, por exemplo, a radioterapia que nós disponibilizamos no Hospital São Lucas, é uma das mais desenvolvidas aqui no estado do Brasil. E a Oncoclínicas tem um laboratório de oncogenética, de laboratório molecular chamado OCPM, que talvez seja o laboratório mais avançado do país nesse cenário. Então, em casos de dúvidas, por exemplo, nós podemos pegar o material da paciente e encaminhar para esse laboratório, que vai nos elucidar de uma série de fatores para selecionar o melhor tratamento específico para cada paciente que está chegando para ser atendido aqui. Naturalmente, essa campanha, essa forma de informação que os senhores passam não é de hoje, né? O senhor tem observado, na sua percepção, que as mulheres estão se cuidando mais, estão, de certa maneira, tratando previamente a sua saúde para evitar o câncer de mama? Sem dúvida, isso está acontecendo, mas isso não está diminuindo a incidência do câncer. Isso não diminuiu no Brasil, por contrário, ele continua aumentando, nós não sabemos o que está acontecendo, mas essas campanhas e as mídias sociais, que agora viraram uma realidade de alguns anos para cá, têm aumentado a conscientização do público feminino na importância disso. Ninguém questiona mais quão importante é eu tentar descobrir precocemente a doença e tentar manter hábitos de vida saudáveis. Mas como a gente estava conversando, às vezes é difícil tu mudar um hábito de vida, tu começar a fazer uma atividade física, tu perder peso na pós-menopausa, tu diminuir o estresse. Isso são fatores que são importantíssimos, mas não, é muito difícil da gente engatar no nosso dia a dia. Mas a gente nota que através de vocês, do sistema da imprensa, do terceiro setor, que nos ajudam muito a divulgar essa mensagem, pouco a pouco as mulheres estão aprendendo isso, e as mulheres numa fase tenra, tu tem que aprender isso na fase da infância, da adolescência, para quando tu chegar na fase adulta, tu já saberes o que tu deves fazer e o que tu não deves fazer para não aumentar o teu risco de ter doença. Do ponto de vista médico, pela sua experiência, embora um jovem médico, né, as mulheres estão mais jovens, estão preocupadas com isso, estão também seguindo esta recomendação? Sem dúvida, sem dúvida. As pacientes mais jovens, elas têm notado, e nós temos notado, um aumento de diagnóstico numa fase um pouquinho mais cedo da vida. Antigamente isso era uma doença de mulheres a partir de 50, 60 anos.
Hoje nós temos nos nossos consultórios mulheres de 40 anos, muitas mulheres de 30, algumas mulheres de 20 e poucos anos. Então, esse aumento da incidência nessa fase mais jovem, ela chega essa informação para as meninas mais jovens também, que estão procurando melhorar o seu estilo de vida para tentar evitar o aparecimento dessa doença, que a gente não sabe ainda o que está acontecendo nesse cenário, desse antecipação da idade do diagnóstico. Isso é um fenômeno mundial. A situação do Rio Grande do Sul, digamos, em relação ao Brasil, a questão, a incidência do câncer, qual é a posição que nós temos? De acordo com o INCA, nós temos alguns estados que têm uma maior incidência do câncer. Aqui nós temos Rio Grande do Sul e Santa Catarina, na região sul, São Paulo e Rio de Janeiro, na região sudeste. Esses são os estados com maior prevalência e incidência da doença. Nós temos uma estimativa aqui no Rio Grande do Sul, cerca de 3.600, 3.700 casos que vão ser diagnosticados nesse ano de 2024 no nosso estado. Sendo que aqui em Porto Alegre, cerca de 700 casos. É um número bastante expressivo, sem contar, né, Silvio, aquelas pessoas que já tiveram câncer e sobreviveram ao câncer. Então, nós temos um número assim, muito expressivo de mulheres que ou já lidaram com essa doença ou que vão encarar essa doença nos próximos anos. Então, a nossa função aqui hoje é informar que tem tratamento, tem cura. A chave para esse tratamento ser eficaz e para essa cura ser mais efetiva é diagnosticar precocemente, é descobrir a doença precocemente e ter hábitos de vida saudáveis para tentar evitar o aparecimento dessa doença. Vamos fazer o seguinte, a mensagem final que o senhor dá para as mulheres, seja mais jovens ou de mais idade, neste momento da vida delas. Bom, tentem viver a vida de uma maneira, né, alegre, sem estresse, feliz. Isso é muito fácil de falar, mas muito difícil de realizar, né? Um estilo de vida corrido. Mas assim, lembrar que elas têm que pelo menos uma vez por ano procurar um profissional de saúde para fazer o seu exame mamário, o exame físico da mama. E a partir de 40 anos de idade, a mulher com risco populacional, que é isso, não tem risco aumentado por história familiar, uma mulher normal, sem risco aumentado, ela deve começar a fazer o seu exame de mamografia com uma periodicidade anual. Se ela estiver na pós-menopausa, ela deve evitar excesso de peso, ela tem que estar com peso adequado, não pode estar com IMC elevado. Não fumar. Se beber socialmente, não abusar do álcool. E muito importante, praticar atividade física. Isso aí talvez seja o recado mais fácil que a gente pode dar para as mulheres tentar evitar o aparecimento de uma série de doenças, entre elas o câncer de mama.